Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Então, vou fazer esse vídeo aqui para mostrar como é que coloca o baú Give 45 litros na Tenere 250 sem colocar aquela bendita chapa, né, que estava sendo vendida aí na internet. Uma chapa que custa um pouquinho mais de R$80 e às vezes não precisa, né? Dá para colocar sem utilizar a chapa. E eu procurei muito na internet como é que faz isso. Tem algumas explicações em alguns fóruns, algumas imagens. Eu mesmo já tinha visto por aqui em Fortaleza e já tinha me explicado, mas ninguém de fato explicou a fundo. Então vou tentar mostrar aqui, certo? Bom, eu não vou montar o baú do zero, né? Que ele já está aqui faz um tempo. Mas eu vou mostrar aqui o que é que foi feito, certo? Bom, tirando a tampinha aqui do baú, a gente vai ver as posições dos parafusos, certo? Então são 4 parafusos de engate, né? Tem aqui esses dois e esses dois. E o grande problema de colocar esses parafusos aqui na Tenere é que essa base dela, né, essa alça que forma a base, ele não tem um encaixe preciso. Os 4 buracos não assentam aqui direito, certo? Então tem gente que furou a base de aço para poder passar esses parafusos. Teve gente que inverteu os parafusos, colocou essa borboleta aqui, né? Essa borboleta para cima e cavou aqui esses quadrados da base, mas aí você acaba inutilizando praticamente a base do baú para outra moto. E eu também tive que fazer aqui uma pequena gambiarra, mas acredito que não foi tão severo. Mas de fato, o que é que foi feito, né? Aqui embaixo, na base de ferro, ela tem 3 buracos grandes em cada lado, que suportam esse parafuso do baú. Acho que se a gente olhar aqui por baixo, dá para ver onde é que fica esses 3 buracos. Aqui é um, aqui é outro, né? Então vou mostrar desse lado aqui. Aqui é um buraco do maiorzinho, do mais grande. Aqui é outro buraco do grande. E esse buraco aqui, ele fica escondido, porque aqui, ó, tem uma base de plástico. Tá vendo essa base de plástico? E por cima, né, a base de plástico também é furada. Só que nesse ponto aqui, a base de plástico tem um furo desse tamanho, tem um furo pequeno. Então quem olha por cima não percebe que aqui também é um buraco grande, certo? Então um buraco grande aqui, um aqui, esse pequenininho aqui, que é de um parafuso que vem nela. E lá no fundo ali, ó, não sei se dá pra ver, bem aqui onde está meu dedo, tem também um buraco grande, certo? E lá em cima o que fica à mostra são esses 4 aqui, ó, esse e aquele dali, lá do fundo, né? Então esse e aquele dali, lá do fundo. E aí você se sente atraído a colocar aí, certo? E só quando você vai para cima na base, né? Você tenta encaixar esses 4, porque só tem esses 4, e não dá certo de primeira. O que é que tem que fazer, né? Até dar certo nos 4, né? Esse último aqui e esse último de lá, tá? Até dar certo. Só que, não sei se vai dar pra ver aqui no vídeo, ó, mas aqui na minha base eu cavei um pouquinho mais ela, nesse caso aqui para baixo, certo? Cavei um pouco mais com a faca mesmo, né, danificando o plástico dela. Eu cavei um pouco mais, e nesse outro aqui eu também, ó, cavei um pouco mais, certo? Por quê? Porque eu colocava o parafuso conseguia, ó, se deslocar por um espaço maior, né? O parafuso aqui da base do baú, ele permite um deslocamento. E eu consegui colocar lá no de cima e aqui no de baixo, né? E aí deu certo, direto, pregado e tudo. Só que o que é que acontece? Ele fica muito recuado, né? O baú ele fica muito para trás, ele ficou muito recuado da forma como eu coloquei. E aí o que é que eu fiz, né? Fora que tem outro problema em você colocar nesses dois aqui de trás, tá? Que foi algo que me deixou muito furioso e me fez perder muito tempo. Porque se você vier aqui embaixo, tá? Olha onde é que tá o bendito buraco. Ó, ele tá embaixo da lanterna. E essa lanterna aqui, ela não vem para baixo nem a pau, certo?
E debaixo dessa lanterna aí, você tá vendo que não cabe uma borboleta dessa. Olha o tamanho da borboleta, né? Não vai caber de jeito nenhum. E para colocar o parafuso por ali, a porca e a borboleta, é quase impossível, meu amigo. Foi onde eu penei muito. Porque eu tentava colocar e caía. E quando cai aqui dentro, né, aqui dentro da lanterna e se perde, cai no limbo. Olha só, inclusive eu acabei de achar um aqui, ó. Tá vendo? Aquilo ali é uma das milhares de porcas que eu perdi aí dentro da lanterna, certo? Então eu devo ter derrubado aí umas 4 porcas e elas não saem, é só se virar a moto de cabeça para baixo. Então eu não consegui tirar de jeito nenhum. Mas por fim, o que eu fiz, né, para conseguir colocar ali? Eu segurei a porca com um alicate, né? A porca em uma arruela, que a borboleta não ia caber ali. A porca em uma arruela, coloquei aqui, colei com cola maluca, só um pouquinho, para poder segurar. E aí foi onde eu consegui vir com parafuso e acertar, né, na porca, certo? Então foi muito trabalhoso. E aí depois que eu terminei, ainda percebi que o baú ficou muito para frente, né? Então para levar um garupa, acabava que ia acochar o garupa ali comigo, certo? Então o que é que eu fiz? Vi de um amigo que ele usou nesses 2 furos aqui, né? Abriu a base de plástico dela um pouquinho mais para mostrar esse furo daqui, né? E usou o outro aqui normal. E aí você consegue recuar um pouquinho, mas é muito pouco mesmo. Você consegue recuar essa base aqui, certo? E aí foi isso que eu fiz, né? Aqui eu fiz a mesma coisa com a chave de fenda, com a faca, né? Cavei um pouquinho o plástico, o parafuso se deslocar mais, cavei um pouquinho o plástico, cavei aqui também, o parafuso poder se deslocar. Eles não entram retos, eles entram um pouco tortos, mas aí com um aperto eles se ajustam, certo? Aqui eu ainda consegui colocar, olha, um parafuso extra. Esse parafuso aqui é o parafuso dela mesmo, da base dela, vem na moto e vem fixado aqui, tá? Esse parafuso é para fixar o plástico na base. E aí eu consegui também passar, ó, esse parafuso até aqui, certo? E aí foi um ganho extra de um parafuso, por assim dizer, tá? Aqui eu consegui usar a borboleta, aqui eu consegui também usar a borboleta, mas tive, ó, que amassar ela para deixar ela reta, né? E aí a porca tá bem na pontinha. Aqui eu não consegui usar a borboleta, não sei porque o parafuso estava muito torto e aí tá pegando muito na beirinha. Eu tive que usar uma arruela e essa porca aqui um pouquinho diferente. E aqui também tá a borboleta normal do baú, certo? Então tá bem fixo. Eu acho que fica melhor do que a base, porque a base ela fica mais alta e o baú fica muito recuado. E aí quanto mais recuado estiver o baú, né, mais não digo frágil, né, mas ele vai fragilizar a estrutura aqui, né, por conta da mais força aqui, tem chance mais de danificar aqui. Então assim ele fica bem mais rente à base, fica mais recuado e aí eu acredito que ele possa suportar mais peso e eu ando com muito peso, né? Eu vou colocar aqui o baú para vocês verem agora como é que ficou, né? Tem aqui um espacinho do baú para o banco, ficou bem limítrofe mesmo. E deixa eu engatar o baú aqui. Pronto, ó, engatei o baú, certo? Tá aí o baú encaixadinho na base. Fica perfeito na moto. E aqui, ó, é o seguinte, ele ficou de fato, ainda tá bem limítrofe aqui, ele tá ainda muito recuado. Se você fizer aqui uma linha imaginária, ó, ele vai eliminar aquele pedaço ali do banco, né? Se eu botar para cá, as costas do garupeiro vai bater aqui, ó, e ele tá perdendo um pouquinho de espaço no banco, certo? Se você de fato precisar do banco inteiro, é melhor a chapa. Como eu ando sempre com garupa, né? Apesar disso eu ando sempre com garupa, mas a minha garupa, a minha namorada que anda 80% do tempo comigo, ela é bem magrinha, só pesa 50 quilos, então isso aqui é espaço mais do que suficiente para ela, mais do que confortável para ela, certo? E é isso aí, já andei com minha mãe também, né? Minha mãe já é um pouquinho maior, não digo maior, mas normal, né? Que a minha namorada é pequenininha mesmo. E para ela também não foi incômodo o baú nessa posição, certo? Então acredito que para a maioria das pessoas não vai ser, certo? E tá aí a motoca, a Tereza, ela tá aqui na base porque eu tô lubrificando aqui a corrente.
Tereza tá com uns 2.000 quilômetros rodados em um mês e um pouquinho. E a moto é show. Depois eu vou fazer um vídeo aí explicando direitinho tudo que eu já coloquei nela, o que foi que eu fiz, o que é que eu pretendo fazer. E as impressões da moto, né? Em relação a uma Phaser 150 Angela, que estava comigo até então. E é isso aí. Tchau, tchau.